Ah, fiel, saiu muita notícia agora no final de tarde dessa sexta-feira. Isso mesmo, e às vésperas de um clássico. Fiel, teve a notícia do Marroquino, que pode pintar no Corinthians. Teve a proposta do Hugo Souza. Besiktas oferece um caminhão de dinheiro pelo Hugo Souza. Tem muita coisa, fiel. Vamos ver aqui tudo a respeito do clássico também. Representa com like. E outra coisa, não se inscreveu no canal ainda não? Se inscreve, ativa o sininho, porque isso aqui é Corinthians e representa com like e aperta o botão de hypar. Fortalece, fiel. Vamos lá. Derby, porque sim, tem Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Paulista. E mostramos para vocês como está a preparação das duas equipes. Olá, amigos do Sport Center. O Corinthians tem clássico no fim de semana contra o Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Antes disso, na quinta-feira, venceu bem o Capivariano também pelo Campeonato Paulista por 3-0. Titulares poupados nessa partida contra o Capivariano, pensando justamente no clássico contra o Palmeiras. Aí a garotada da base apareceu, brilhou nessa vitória contra o Capivariano. 3 gols de garotos da base: Dieguinho, Guinegão e Kaique. Corinthians vencendo por 3-0. Eu acho que, de uma maneira geral, nós conseguimos. O objetivo era o descanso da maioria dos jogadores. Eu acho que isso daí foi conseguido. Alguns jogadores atuaram bem pouco tempo. O desgaste é muito menor. Nós vamos dando sequência dessa maneira, tentando intercalar em cada partida, dentro de uma necessidade, dentro de uma possibilidade, mas sabendo que daqui a pouco nós teremos aí jogos ainda mais pesados, decisivos, e isso acaba inibindo um pouco essa possibilidade. Agora o Corinthians então tem essa preparação para a partida contra o Palmeiras. 2 jogadores preocupam justamente por terem sofrido lesões nessa partida contra o Capivariano. 2 jogadores que deixaram o gramado ainda no primeiro tempo. O Caio César, com apenas 10 minutos de jogo, sentiu o posterior da coxa, e o Hugo, com 36 minutos, numa dividida, acabou sentindo o joelho. Segundo o técnico Dorival Júnior, a situação do Hugo é a que mais preocupa, mas ele foi avaliado no vestiário, então não preocupa tanto quanto no momento da lesão. No vestiário já uma situação mais tranquila, mas mesmo assim a situação do Hugo é um pouco mais delicada que a situação do Caio César. É o Corinthians então que poupou seus titulares, pensando justamente nessa partida contra o Palmeiras, e depois do clássico contra o Palmeiras tem Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Alô, fã de esportes, o Palmeiras terá força máxima para o clássico contra o Corinthians no final de semana. O técnico Abel Ferreira pode repetir o time que venceu o Vitória pelo Campeonato Brasileiro no meio de semana, goleada por 5-1. Nenhum jogador suspenso ou machucado em relação ao último jogo. Segue de fora os 2 jogadores, o Paulinho, que se recupera de cirurgia, e também o Felipe Anderson, com dores no tornozelo. A expectativa para o retorno em campo do Lucas Evangelista. Ele já foi relacionado no último jogo, ficou no banco de reservas, não joga desde setembro do ano passado. Depois de 5 meses pode reaparecer na equipe. O Palmeiras está bem colocado no Campeonato Paulista, mas chega pressionado por conta dos resultados no derby ano passado. Em 7 clássicos, apenas 1 vitória do Palmeiras, 3 empates e 3 vitórias do Corinthians. A equipe alviverde foi eliminada da Copa do Brasil pelo maior rival e também perdeu a decisão do Campeonato Paulista. Eu sei que é um jogo especial. Todo jogo é importante para a gente, mas esse é especial para nós. Sei que o ano passado foi difícil nos confrontos diretos, mas a gente quer mudar isso esse ano. Enquanto o time se prepara para o derby, a diretoria finaliza a contratação de John Arias. O colombiano já assinou contrato com o Palmeiras, entre as 2 equipes e o jogador. O derby? Essa análise ela é momentânea, né? Por hora, o Palmeiras não é favorito para o derby, e essa é uma novidade nessa relação de forças entre os rivais. Embora o Palmeiras quase sempre nos últimos anos, por motivos óbvios, tenha sido considerado o favorito, no histórico mais recente o Corinthians foi quem levou a melhor, né? Mas agora eu acho que a gente não pode falar o Palmeiras é favorito, porque não é.
porque não é. É no mínimo condição de igualdade ou o Corinthians chega melhor para esse derby, pelo momento que vive, pelo histórico recente, pelo que a gente já viu da postura dos jogadores do Corinthians nesse tipo de jogo, pelo fato de Dorival ter conseguido trabalhar o seu time ou manejar os minutos do seu time contra o Capivariano para focar no derby, enquanto o Abel tinha um jogo de Campeonato Brasileiro que o Palmeiras tinha que vencer e venceu maravilhosamente bem contra o Vitória agora para pensar. Então a gente vai chegar da maneira mais objetiva possível num clássico de igualdade, com o Corinthians sendo um time mais confiável por hora. Sim. O que pode colocar muito o Palmeiras no jogo é a raiva. Se o Palmeiras vai entrar mordido, sabe? Porque da maneira que foi a última temporada, o derby ficou entalado na garganta do Palmeiras. E a gente viu isso nas palavras do Abel em vários momentos ao longo do ano, né? Tanto é que nas 2 vezes da última temporada que o Corinthians ganhou do Palmeiras nas eliminatórias, na final do Paulista, nas oitavas da Copa do Brasil, foi depois destes 2 duelos que o Abel fez mudanças táticas. As 2 vezes que o Abel mudou taticamente o Palmeiras na última temporada, foi depois das 2 derrotas para o Corinthians, porque de fato foram derrotas que tiveram uma ressonância muito grande da torcida para dentro, né? Então acho que essa raiva do que ficou na última temporada pode fazer, quem sabe, o Palmeiras entrar em campo no domingo, como o Corinthians entrou em campo nos últimos derbys, né? Naquele sentido de a gente tem que superar desses caras, a gente tem que ganhar. Eu acho que por isso a gente vai ter um clássico, embora seja pelo Paulistão, com as 2 equipes muito encaminhadas para a classificação, mas eu acho que a gente vai ter um jogo muito pegado neste sentido. O Corinthians chega grandão e o Palmeiras chega entalado com muita qualidade técnica. O Corinthians é um time mais confiável e mais confiante também nesse momento? Hoje, sim, neste momento, para este tipo de jogo, sim, pelo histórico recente das equipes. E a gente sabe que quando o Corinthians tem as suas principais peças num jogo, para um jogo, análise de uma partida, o Corinthians pode ganhar de qualquer time do Brasil. Como ganhou do Flamengo, ganhou do Cruzeiro, ganhou do Palmeiras, dos melhores times do Brasil. Então, acho que para esse momento, o Corinthians se mostra um time mais confiante, com certeza, e talvez mais confiável. Pelo menos ele inspira no seu torcedor, neste momento, mais confiança do que o Palmeiras inspira para o seu palmeirense querido. E você sabe quem estará na cidade de São Paulo no dia do derby? Alguém que já deveria estar por aqui há muito tempo. José Martínez. Mas o que aconteceu com ele? Ele tá triste. Isso aí é tristeza por voltar ao trabalho? Não, ele tá sensualizando o Gustavo Zupac. Não tá não. Eu, quando volto de férias, eu volto feliz de férias. Mas tem gente que volta de férias com essa cara aí. Ele não tá feliz, cara. Deixa eu explicar. Olha, ele obteve o novo passaporte, está voltando ao Brasil. E aí ele postou essa foto aí nas redes sociais anunciando a volta dele, tá, Gustavo Zupac? Vamos sorrir. Pois como é que fala ele queria fazer aquele olhinho, assim, que as blogueiras e os blogueiros, eles fazem. Dorival doido pra saber onde é que ele tá. O Dorival até encampou a campanha do Martínez de R$400 de resgate pra quem achar, de recompensa, pra quem achar. O Dorival falou, não, eu pago também. Né? E aí apareceu no avião. Bom, aí tem que chegar no CT. Tem que chegar, é verdade. É outra coisa. Vamos ver como é que ele vai chegar, se ele vai chegar animado também, porque assim, tem a história também do José Martínez, que ele estava falando com a diretoria, mas teve uma conversa lá com o Dorival, mandou uma mensagem que ele não respondeu, o Dorival não gostou. Não, pelo amor de Deus, responde pelo menos a minha pergunta, né? Ghosting, volta ou não né, volta? que fala quando some assim. Tem um negócio desse assim, ghosting. E às vezes não é muito legal de se fazer, ainda mais com o seu patrão. Olha, temos aí também notícias do Hugo Souza. Ele recebeu uma segunda oferta do futebol europeu nesta janela. Segundo informações de José Elias, tá? Comentarista aqui da ESPN. Conhece José? O Besiktas, da Turquia, fez uma proposta para o Hugo. De acordo com a apuração, o gigante turco ofereceu 10 milhões de euros, 61 milhões de reais por ele. O Timão rejeitou a proposta do Besiktas, optou por segurar o Hugo, que está valorizado, deve ser um dos nomes, então, do Carlo Ancelotti na próxima Copa do Mundo. Nem ele, né, tá querendo fazer um movimento desse, ainda mais em ano de Copa do Mundo. O Besiktas foi no Brasão, o Santos não vendeu, depois foi no Hugo e o Corinthians também não vendeu. Vamos seguir o Sport Center falando agora do São Paulo. Tem novidades por... A galera do Terrão brilhou. Boa noite. Boa noite, Prihal. Grande Rafa, boa noite a todos. Tô sentindo você meio magoado ainda, né? Zero mágoa. Não, você tá magoado. Zero mágoa. O jogo foi... O coração não tem espaço pra isso, não. Não, tem certeza? Absoluto. Primeiro tempo. Primeiro tempo foi complicado. Primeiro tempo foi duro, hein? Foi duro. Jogo difícil, Capivariano. Só negaram até o gol do Capivariano.
Vamos analisar isso depois, né? Vamos analisar isso depois. Gol do Capivariano, tá falando? Esse olha ele aí. Olha lá. Um pouquinho impedido, eu acho que tava. Vamos ver. Tava. Não tava não. Tava em Itaquera. Olha de cima. Olha de cima. Não tava não. É o braço, né? O braço não pode fazer gol. O braço não pode fazer gol, né? Fazer o quê, né? Mas o importante é que... Aí não é culpa da árbitra da partida. É culpa do VAR. Do VAR. Pra variar, é culpa do VAR. A Daiane Muniz apitou muito bem. Ela é muito boa. É o grande destaque da arbitragem do futebol paulista. Nesse momento, a Daiane Muniz que está apitando esses jogos do Campeonato Paulista. O Terrão salvou de novo, né? A equipe do Corinthians. Aí você... Dieguinho é enjoado, né? Dieguinho é bom jogador, meu. Dieguinho é bom jogador. O Kaique também é bom. O Guilherme Negão já desde o ano passado, né? Ele já vem aparecendo. Esses dois meninos estão ganhando confiança. O Dorival tem por característica, né? Trabalhar com jogadores jovens e fazer com que eles se sintam à vontade para poder desempenhar aquilo que eles faziam na base. É só ver o que está acontecendo com o Bidon, né? Mas assim, um jogo importante para os reservas ganharem ritmo. Ao que vale mesmo é domingo, né? Esse jogo aí é para dar ritmo, mas os jogadores estão esperando lá para domingo. O Memphis entrou, melhorou um pouco mais o time. Ele é bom jogador, né? Ele é muito bom jogador, acaba condicionando. O passe do terceiro gol, né? Ele é bom jogador. E esses meninos aí já faziam sucesso na base, e agora no profissional conseguem fazer. Esse foi golaço, né? Daquele tapa ali, ó. É difícil de pegar quando ele pega certo assim. Você ia pegar uma bolinha de tênis e falava assim, Pascoal, vou te mostrar a diferença do jogador comum pro craque. Aí o Pita vinha perto dele e atirava a bola. Atirava, pegava a bolinha. O Pita... Dominava. Eu não vou falar o nome do outro jogador porque ele... Daí, ele pegava a bolinha e atirava no outro jogador. Pau! Cuidado pra não cair pra trás, pelo amor de Deus. Aí, o que acontecia? Ele falou, tá vendo, Pascoal? Tô mostrando a diferença pra você do craque e do jogador comum. Era isso. Então, o craque antevê a jogada. Porque todo jogador de futebol tem visão periférica. O craque tem a visão periférica ampliada. Ele enxerga, quando o jogador de futebol, o senhor tá em casa, o senhor tá vendo, quando a bola vai chegar no Memphis, nesse lance, por exemplo, ele já viu... O Memphis, quando ele balançou a cabeça assim, ó, ele já mapeou todo o campo. Sim. E aí, quando a bola veio nele, você viu que ele só deu tap e abriu aqui a asa para escorar o zagueiro, para deixar o menino bater no gol. O Cilindro trabalhava com essa bolinha de tênis e também com a bolinha de borracha. Sim. Se ele tivesse dirigido, nem sei se dirigiu, o Dorival Júnior e jogasse a bolinha de borracha pro Dorival, o que o Dorival faria com a bola? O Dorival dominava, o Dorival foi bom jogador. O Dorival era bom jogador. Muito bom jogador. Na altinha ele vai bem. O Dorival Júnior. Como chegou da Araraquara, ele era só Júnior. Era Júnior. Depois ele virou Dorival Júnior. Camisa 8 clássico ali. O final do ano, a chegada da Parmalat, ele jogou 6 meses. Depois ele acabou saindo. O Dorival foi muito bom jogador. Quem não viu jogar, aproveita para... Na altinha... O Cuca entra na vaga dele no time, não é isso, Pascoal? Oi? O Cuca não entra na vaga dele naquele time do Palmeiras? Não, o Cuca também é pré-Parmalat. Porque o Cuca fazia aquele sinal da faixa. Todo jogo que o Cuca jogava, ele fazia aquele sinal que o Palmeiras ia ser campeão, que o Palmeiras não era campeão. Mas o Cuca, em 92, ainda era titular já do time da Parmalat. É o time vice-campeão paulista. Esses meninos aí, daqui a pouco, estarão no mercado valendo aí, se Deus quiser... valores interessantes para o clube. Eu acho que esse é um compromisso que nós temos que ter de não abandonar esse tipo de trabalho, melhorarmos ainda mais as condições que são dadas dentro do clube, pontuar também que quem prepara são as categorias de base, a gente só lança, então é uma diferença muito grande isso. E eu fico feliz de estar vendo esses jogadores despontando, cada um ocupando um espaço importante na equipe, chamando a responsabilidade, o que é fundamental, acreditando naquilo que eles estejam realizando. Eu acho que é importante você ter a confiança de poder lançar. Dorival Júnior ao lado de Lucas Silvestre, auxiliar e filhos serão os entrevistados amanhã, 20h30, aqui na ESPN, do Bola da Vez, um papo muito legal com a comissão técnica campeã da Copa do Brasil e da Supercopa. Agora sim, oficialmente, boa noite, Rafael Marques.
é a base em todos os lugares, sempre salvando. Essa frase ela é contestável, ela é pelo menos discutível, viu, Plihal? Boa noite a você, ao Super Zé, ao Mestre Pascoal, ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Equipe F. Agora, uma coisa a gente precisa considerar, imagino que os companheiros concordem com a narrativa que eu vou desenvolver aqui. Quando o momento como um todo, né, o momento macro, ele é favorável, a naturalidade do futebol, do talento dos meninos, acaba sendo mais perceptível, né? A coisa flui melhor. O Corinthians vem do título da Supercopa do Brasil, diante do Flamengo, que era apontado acertadamente como favorito, porque tecnicamente é mais time. E aí você tem todo um cenário mais favorável, entre campos sem pressão, sem aquela obrigatoriedade de dar o resultado, o adversário era acessível. Concordo que desenvolveu um primeiro tempo com mais problemas, dificuldades para o Corinthians, mas depois a coisa fluiu naturalmente no transcurso do jogo. E o talento do Dieguinho a gente já conhece, o Guinegão está com uma sequência um pouco maior de jogos, um tempo de exposição maior, acho que está até num estágio um pouco diferente dos outros dois, o próprio Kaique. Então o Corinthians tem talento. Agora, é evidente que o Dorival não tem nada de bobo, é minhoca da terra, conhece de bola e sabe os momentos certos para usar os meninos. Eles foram bem contra o Capivariano. Para o derby do próximo fim de semana, por exemplo, já é um outro contexto. Para o Campeonato Brasileiro, para os Jogos de Libertadores, outro contexto. Cada momento tem a sua ocasião, diria aquele velho poeta, viu, Plihal? Verdade. Você vê uma coisa, ontem, gramado natural, 2 saíram machucados, um com lesão no joelho. Sim. O caso do Hugo, né? O Hugo, lateral esquerdo, lesão no joelho, menisco, né? Não é cruzado, ainda bem menisco, a recuperação é mais rápida. E o menino, que estreou na Supercopa ontem, pela primeira vez, o Caio César começou o jogo entre os titulares, teve uma lesão muscular. Assim como existe o ditado de que a base muitas vezes resolve, existe aquele outro, Zé, que todo grande time começa por um grande goleiro. Sim. O Corinthians corre o risco de perder o seu grande goleiro? Não sei, né? Porque depende da negociação e depende daquilo que vai acontecer no pós-Copa do Mundo. Mas o Hugo Souza, do que eu sei, recebeu 2 ofertas já. Ó, você bonitinho lá, ó. É bonito, hein? Dando informação, hein? Rapaz do céu, me aprendi. Não tá fraco, não, hein? Não. É o trepidante Zé Elias, hein, Pascoal? Como diria um amigo meu, teu Fontes. O que você falou nesse vídeo aí, Zé? Não, acontece o seguinte, no final do ano passado, né, o Hugo recebeu uma oferta do Milan. E aí eles optaram por acabar o ano. Aí quando chegou em janeiro, o Corinthians fechou qualquer tipo de negociação com o Hugo por aquilo que aconteceu na Copa do Brasil, aquelas coisas todas, iriam jogar a Libertadores e já tinha uma projeção do Hugo para a Copa do Mundo, né? Todo mundo já sabe que, inclusive o próprio Ancelotti falou sobre a possibilidade de convocar um goleiro especificamente para cobranças de pênaltis. E esse goleiro seria o Hugo, que ele já deu essa entrevista. E agora, se eu não me engano, foi na segunda ou na terça-feira, o Besiktas se apresentou com uma oferta de 10 milhões de euros para o Hugo e um contrato para ele 4 vezes, né, mais do que ele ganha atualmente no Corinthians. E aí o Corinthians negou a oferta porque também está esperando ganhar um pouquinho mais. E eu acho que é um consenso. A Copa do Mundo ele pode se valorizar. Copa do Mundo ele pode ser valorizado. Se for para a Copa, talvez o Corinthians ganhe um pouquinho mais. Já pensou no mata-mata, ele entra para pegar pênalti e pega, classifica o Brasil? Não, esse é um fator importante, né, para o Hugo, né? Porque ele conquistou essa posição. O Ancelotti admitiu, inclusive, que é um ponto favorável a ele, né? Sim, além da capacidade que ele tem de defender durante os 90 minutos, que ele é bom jogador, bom goleiro e já demonstrou isso, né? Nos pênaltis ele é muito bom goleiro, né? Para defender pênaltis. Então isso é levado em consideração, sim. Tanto é que o Corinthians negou porque sabe que tem a Libertadores, que ele pode ser uma peça importante e que ele pode se valorizar caso ele venha a ser chamado para a disputa da Copa do Mundo. Então já é a segunda oferta. Pascoalzinho, 20h30 da noite o derby domingo? Vamos ter que esperar até domingo 20h30? Que isso? Por que não fazer 4 horas da tarde? 8h30, Pascoal? Assim, os tempos vão mudando, né? Sim. E os jogos vão se encaixando nas grades das TVs, né? Tá. Então, esse jogo do Corinthians contra o Palmeiras... Vai acabar 10h30 o derby. Quando é que vai ser o jogo? Neoquímica Arena. Corinthians, Botafogo e Fluminense a cada também 5 jogos, 4 do Corinthians são na Neoquímica Arena. Liga lá na federação.
Que isso? O que será que o Andréas Pereira acha disso? Peraí, Rafa, vamos ligar. Você quer que liga pra quem? Pro Reinaldo ou pro Samir? Qual dos dois? Na verdade, eu quero saber o que o André... Pessoal, eu quero saber a sua opinião sobre Hugo Souza. Hugo Souza é muito clube europeu atrás do cara. Primeiro veio o Milan, já veio anteriormente, veio o Benfica, agora Milan e agora o Besiktas. A maior proposta foi do Besiktas. 10 milhões de euros, mano. Dá um pouco mais de 60 milhões de reais. 60 milhões por um goleiro é muito dinheiro, mano. Muito dinheiro mesmo. Só que tem uma coisa, mano. Se o Corinthians vende o Hugo Souza, não tem peça de reposição. Não tem goleiro bom no mercado, pô. Não tem. O Corinthians não tem... Até o Matheus Donelli, que era reserva, virou até terceiro goleiro. O Corinthians emprestou ele para um time da Arábia Saudita. Até o Donelli. Então, vender o Hugo Souza é fora de cogitação nesse momento. Não pode pensar em vender o Hugo Souza. Só se eles pagarem a multa. Se eles pagarem a multa, aí leva. Agora o Corinthians vender por vontade própria, não. Fiel, não esquece, hein? Domingo tem derby. Corinthians. Estão falando por aí que o Corinthians é favorito em cima do Palmeiras. Eu não gosto dessa história. O Corinthians não pode entrar em campo assim. Ah, a gente foi campeão em cima deles. A gente tirou eles na Copa do Brasil. Somos favoritos sim. Não. Isso é coisa de flamenguista, pô. Soberbo é coisa de Flamengo. O Corinthians tem que entrar em campo com calma. Humildade e vencer esse jogo. Representa com like aí, fiel. Isso aqui, ó. Isso aqui é Corinthians. Vou contar com a sua força com like. E se tiver a opção de hypar, hypa pra nós aí e vai, Corinthians.